Aqui nós temos um gráfico que obedece à lei de Boyle, que foi um dos grandes estudiosos e que mais contribuíram no campo do estudo das transformações gasosas. Nesse gráfico, você pode observar aí que há uma mudança da pressão juntamente com uma mudança no volume, e é uma transformação inversamente proporcional. À medida que você aumenta um, você diminui o outro. E aí, a pressão desse gás, relacionado com o volume, ele gera uma curva que nós chamamos de isoterma, tá? Cuidado para não confundir. Isoterma é o nome dessa curva que aparece no gráfico e isotérmica é o nome da transformação que acontece quando nós temos uma temperatura constante, não tem mudança na temperatura. A equação que permite a gente saber qual vai ser o novo volume, qual vai ser a nova pressão, é essa que está ao lado do gráfico. A pressão 1 vezes o volume 1 igual a pressão 2 vezes o volume 2. Né? Então, à medida que você aumenta um, você diminui o outro, e aí a gente pode encontrar um desses valores também. Observem aqui nesse exemplo, tá? Uma aplicação dessa equação que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Diz o seguinte: na respiração normal de um adulto, num minuto são inalados 4 litros de ar, medidos a 27 graus Celsius e 1 atm de pressão. Um mergulhador a 43 metros abaixo do nível do mar, onde a temperatura também é de 27 graus Celsius, observe aí, a temperatura não mudou, e a pressão é de 5 atm, já a pressão aumentou em 5 vezes. Ele receberá a mesma massa de oxigênio se inalar quantos litros de ar? O que é que está perguntando? Qual seria o novo volume para quando você aumenta a pressão em 5 vezes e mantém constante a temperatura? Vamos pegar os dados que nós tínhamos, o volume de ar era de 4 litros, a temperatura 27 graus Celsius e a pressão de 1 atm. No estado 2, nós queremos saber qual vai ser o volume dessa massa de ar e a temperatura continuando a mesma, 27 graus Celsius, porém com uma pressão de 5 atm. Então vamos pegar a equação aqui, pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Uma substituição simples, tá? Pressão 1, 4 melhor, o volume 1, você tem de 4 atm, a pressão 1 era de 1 atm, né? 1 vezes 4 é igual a pressão 2, que aumentou em 5 vezes, né? De 5 atm, vezes o volume 2, que é o que a gente quer saber. 1 vezes 4 vai dar o próprio 4, e o 5, né, que está multiplicando com o volume 2, passa para o outro lado, ele passa dividindo. Tá? Então, dividindo 4 por 5, nós vamos ter um novo volume de 0,8 litros. Dá para observar que é muito simples essa operação, né? Não tem nenhum segredo. A gente tem 3 valores conhecidos e um desconhecido. É esse valor desconhecido que a gente vai achar através de uma equação de primeiro grau. Bem simples mesmo. Um outro caso aqui. Vamos observar um gás que se encontra a pressão de 1 atm, ocupa um volume de 6 litros e uma temperatura de 200 Kelvin. Esse é o estado inicial do gás. Depois de uma transformação, ele passou a ocupar um volume de 3 litros, foi reduzido pela metade. A sua temperatura também foi reduzida pela metade, mas a pressão depois da transformação, ela permaneceu a mesma. Né? Nesse tipo de transformação, nós chamamos ela de transformação isobárica. Nesse tipo de transformação, a pressão é mantida constante e nós mudamos a temperatura juntamente com o volume. Então, nesse caso aqui, já é uma grandeza diretamente proporcional, porque a gente teve o aumento da temperatura ou diminuição, nesse caso foi a diminuição, e houve a diminuição do volume também. Se eu aumentasse a temperatura, eu teria também o aumento do volume, quando a gente mantém a pressão constante, ela não sofreu mudança, né? Então, são diretamente proporcionais. Observem que eu tinha um volume de 6 litros, diminuiu pela metade, quando a temperatura também diminuiu pela metade. Então, o que aconteceria aqui se eu tivesse elevado a temperatura para 400 Kelvin? Em vez de diminuir, como aconteceu aqui, né? Se eu dobrei a temperatura, eu também dobraria o volume. Isso quando a gente tiver uma transformação isobárica, quando a temperatura mudar juntamente com o volume, mas a pressão permanecer constante. Então, se eu tivesse aumentado para 400 Kelvin, eu teria um novo volume de 12 litros. Né? À medida que você aumenta um, você aumenta a outra grandeza também.
Então, nós falamos que quando essas grandezas, matematicamente falando, né, quando as grandezas são diretamente proporcionais, o quociente entre elas é constante. Então, a relação matemática aí seria volume 1 sobre a temperatura 1 igual ao volume 2 sobre a temperatura 2. É importante que você sempre lembre que essa temperatura, tanto no estado 1 como no estado 2, essa temperatura ela necessita de estar em Kelvin. A começar pelo fato de que, se eu colocar um valor em graus Celsius, eu corro o risco de ter temperaturas como 0 graus Celsius. Se eu colocar um zero aí embaixo, eu inviabilizo o cálculo porque não existe divisão por zero. Também a gente já comentou sobre isso em diversas ocasiões, vocês são conhecedores. Não existe divisão por zero, né? Eu posso até dividir o zero por algum número que vai dar zero, mas eu não posso dividir por uma quantidade inexistente. E aqui nós temos o gráfico da relação entre o volume e a temperatura nas transformações isobáricas, conhecido como a lei de Gay-Lussac, né? E aí você observa que você tem uma reta, você não tem uma curva, já que à medida que você aumenta a temperatura, você também tem o aumento do volume, na relação entre volume e temperatura. E um outro exemplo que nós temos aqui, está aqui a pressão do gás de 4 atm, o volume do gás de 6 litros, a temperatura de 200 Kelvin. Esse aqui seria o estado inicial. Vamos lá para ver o que aconteceu aqui depois da transformação. A gente diminuiu a pressão pela metade para 2 atm. O volume permaneceu constante. E o que aconteceu com a temperatura? Ela também diminuiu pela metade. Agora, aqui nessa transformação, quem permanece constante é o volume. Então, nós chamamos essa transformação de isocórica, tá? Ela também é chamada de isométrica ou isovolumétrica. Se você ver algum desses nomes aí, está tratando da mesma coisa, tá? Isocórica, isométrica ou isovolumétrica, a gente trata da mesma transformação, que é aquela que se processa a um volume constante. Não houve mudança no volume, mas eu mudei a pressão e isso fez com que mudasse a sua temperatura. É conhecida como lei de Charles, Jacques Charles, né, que enunciou isso aí. E o gráfico também é uma reta, já que se eu aumentar a pressão, eu vou ter um aumento na temperatura. E se eu diminuir a pressão, eu terei uma diminuição da temperatura. A relação é entre a pressão e temperatura. Então, pressão no estado inicial sobre a temperatura é igual à pressão depois da transformação sobre essa temperatura também depois da transformação. Então, é o mesmo caso anterior, tá? Quando nós temos duas grandezas que são diretamente proporcionais. Um exemplo aqui que nós temos uma transformação isométrica, né? Em um dia de inverno, a temperatura de 0 graus Celsius, colocou-se uma amostra de ar à pressão de 1 atm em um recipiente de volume constante, transportando essa amostra para um ambiente a 60 graus Celsius. Então pergunta que pressão ela apresentará. Observe que se tem volume constante, o volume não mudou, tá? A temperatura passou de 0 graus Celsius para 60 graus Celsius. Quando se encontrar para 0 graus Celsius, a pressão era de 1 atm. Tá? E a gente quer saber qual vai ser a nova pressão quando a gente submeteu essa amostra de ar a uma elevação de temperatura em 60 graus Celsius. Vamos pegar os dados que nós temos. A temperatura inicial era 0 graus Celsius, que passando para Kelvin vai dar 273, 0 mais 273 dá 273. A temperatura no estado 2, né, era de 60 graus Celsius, somando com 273 nós temos 333 Kelvin. Tá? Jamais use a temperatura aqui em graus Celsius, não vai dar certo. A pressão inicial era de 1 atm e a pressão depois da transformação é isso que a gente quer saber. Usando a relação em pressão 1 sobre a temperatura 1 igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Vamos substituir os valores. Nós temos três valores conhecidos, vamos encontrar o valor desconhecido. Pressão 1, 1 atm. Temperatura 1, 273. Pressão 2, nós não temos, é ela que a gente quer saber. E a temperatura 2, de 333 Kelvin. Passamos aí para o outro lado, o 333 está dividindo, foi multiplicando com o número 1. Multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, então ficou 373 dividido por 273. Fazendo a divisão,
nós vamos ter o valor da nova pressão, dividindo aí, deu aproximadamente 1,2 atm, certo? Então são cálculos extremamente simples, né, onde nós temos 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. No nosso dia a dia, onde nós encontramos isso? Um exemplo disso aqui é quando você pressiona a tampinha de um spray. O conteúdo gasoso, ele atravessa um minúsculo orifício e ele se expande rapidamente. É um tipo de transformação que a gente vai falar mais detalhadamente quando a gente estiver falando das leis da termodinâmica, tá? Mas já adiantando, né? É uma transformação chamada de adiabática. O A de negação, né? E diabático relacionado ao calor. É uma transformação que acontece porque há uma expansão rápida sem que haja o tempo de acontecer essas trocas de temperatura. E aí, nesse caso, quando há essa expansão rápida, aí você tem uma perda de energia. E isso faz com que essa expansão provoque uma perda de energia rápida e o gás sofre uma queda na temperatura, né? Você teve um aumento no volume rapidamente, mas a pressão que ele estava submetido dentro do recipiente era muito grande. E aí quando ele foi liberado, rapidamente, né, o volume aumentou, só que não houve tempo para acontecer uma troca de calor. Por isso que você pode observar que os aerosóis, quando você pressiona, o conteúdo que está lá dentro ele vai sair rapidamente, ele vai sair gelado, certo? Isso é o mesmo caso quando você sopra um alimento, né? Você sopra para esfriar. Você fala assim, ó, você sopra o alimento, você sopra suas mãos aqui, ó, num dia gelado, você sopra suas mãos para aquecer e o mesmo sopro você vai fazer quando você vai soprar um alimento com a intenção de fazer com que ele venha esfriar. Isso acontece porque quando você vai soprar para aquecer suas mãos aqui, você faz isso lentamente. E quando você vai soprar para esfriar, aí você vai soprar rapidamente. Então, essa expansão rápida faz com que você tenha uma queda na temperatura. Isso também funciona no caso da panela de pressão, na bomba de festas juninas, né, na geladeira, que faz uma compressão do gás para que você tenha uma diminuição da temperatura. E quando você está enchendo um pneu ou uma bola também, né, você observa que lá a bomba vai estar aquecida quando você pressiona rapidamente, certo? Um caso interessante da panela de pressão, né, é que ela é feita exatamente para fazer o cozimento dos alimentos mais rápido. Isso acontece porque você aumenta a pressão e quando você aumenta a pressão, você também aumenta a temperatura. E dentro de um recipiente a volume constante, você aumenta o ponto de fusão, o ponto de ebulição do, do vapor de água, né? Numa panela normal, quando se chega a uma certa temperatura, aí a água evapora. Na panela de pressão, você aumentando a pressão, você muda o ponto de ebulição e faz com que você atinja valores superiores a 100 graus Celsius sem a água evaporar. Por isso que você tem uma temperatura maior e aí, consequentemente, ela vai provocar o acendimento, vai provocar o cozimento mais rápido dos alimentos. Tá? Então, a gente vai ficar por aqui, né? Nas futuras aulas a gente vai trabalhar mais alguns exercícios, né, relacionado ao conteúdo das transformações gasosas. A gente vai também estar deixando atividades aí para vocês, né? Elas vão estar disponibilizados o link lá na Agenda Edu. E em relação aos conteúdos, né, a gente vai estar publicando em outros canais aí também que nós temos de comunicação. Tá? As atividades a gente vai mandar diretamente pela Agenda Edu, que é o canal oficial da instituição, certo? E por hoje a gente vai ficando por aqui. Uns bons estudos. E qualquer dúvida, só nos chamar que a gente vai estar sanando aí todas essas dúvidas e prestando os esclarecimentos devidos. Então, mais uma vez, bons estudos e até a próxima.